Processo, bloco número 12. Declaração de coordenação de aeroportos. Bom, aqui estão tratados os processos da pauta 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. São todas decisões independentes para serem tratadas de cada aeroporto, mas dentro do processo 00058, 084934, 2015, dígito 15. E as decisões são 98, todas de 2 de setembro, 98 relativo ao aeroporto Juscelino Kubitschek de Brasília, 99 relativo ao aeroporto de Congonhas, 100 relativo ao aeroporto de Confins, 101 ao aeroporto do Galeão, 102 do aeroporto de Guarulhos, 103 do aeroporto de Belo Horizonte Pampulha, 104 do Santos Dumont, no Rio, e 105 do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Também a decisão aglutina todos os aeroportos e, por isso, eu vou passar rapidamente por ela aqui. A nota técnica da Gerência de Operações da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos apresenta à diretoria da ANAC a motivação para serem declarados como coordenados para a temporada de verão de 2016, Summer 2016, os aeroportos Galeão, Congonhas, Santos Dumont, Guarulhos, Viracopos, Pampulha, Confins e Brasília. A proposta se originou nessa superintendência, baseando na Resolução 338 da ANAC, que regulamenta os procedimentos de alocação de horários de chegadas e partidas em aeroportos coordenados e dispõe sobre aeroportos de interesse. Cito aqui o que a resolução trata sobre os conceituação do assunto. A nota técnica da gerência da superintendência expõe que a declaração de aeroporto como coordenada poderá ser provocada pela ANAC por solicitação fundamentada das empresas ou do responsável pelo controle do espaço aéreo, cabendo à ANAC julgar a pertinência do ato. Anuncia no aeroporto de Congonhas que a coordenação já está prevista na 336. Bom, como eu disse, em 2016 serão realizados no Rio de Janeiro, no período de 5 de agosto a 18 de setembro, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. São eventos que atraem um grande número de espectadores no Rio e as cidades que receberão competições outras das Olimpíadas, com consequente aumento da utilização do serviço de transporte aéreo público nacional e internacional. Na preparação do poder público para a realização desses grandes eventos, a SAC, junto com os demais órgãos que compõem o CONAER, definiu e divulgou as premissas para a alocação dos horários de chegadas e partidas durante esses Jogos. Para garantir essa segmentação, é necessário realizar a alocação dos horários de chegadas e partidas de forma a organizar o uso da infraestrutura. O processo de coordenação desses aeroportos é reconhecido internacionalmente por empresas de aeroportos, sendo mais adequado para esse tipo de controle quando ao uso da infraestrutura aeroportuária. Em um cenário onde é necessário segmentar o uso da infraestrutura e que existe iminente aumento da demanda por serviços de transporte aéreo, a aplicação das medidas de coordenação se tornam essenciais, pois visam garantir o acesso universal de forma a não ultrapassar as capacidades de infraestrutura desses aeroportos. A coordenação dos aeroportos possibilita o adequado planejamento do serviço de transporte aéreo e da infraestrutura aeroportuária. Ao ser declarado como coordenado, o aeroporto passa a ter suas operações aéreas monitoradas de forma a coibir a reserva no uso da infraestrutura, a operação deliberada fora do horário alocado e a operação realizada à revelia. Os efeitos resultantes da declaração de aeroporto podem ser definidos temporariamente com efeitos antes do início da temporada, durante a temporada e após a temporada. Coordenação também sana restrições de acesso à infraestrutura e entendemos que coordenar um aeroporto por temporada é suficiente para alterar a dinâmica da alocação dos voos, resultando na otimização do uso desse aeroporto, permitindo a entrada de novos voos, sem necessariamente ampliar a capacidade da infraestrutura dele, apenas otimizando a sua utilização. A Gerência de Operações de Serviços Aéreos é responsável pela coordenação dos aeroportos, que atendiam as cidades sedes da Copa do Mundo. Observou que a principal dificuldade apresentada pelas empresas naquele processo foi a inexistência de um período de treinamento adequado. Assim, a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos pretende evitar as dificuldades observadas durante aquele evento e, para esses próximos grandes eventos,
por meio da coordenação dos aeroportos envolvidos durante toda a temporada, ou seja, de março a outubro de 2016. Propõe, então, que parte do período de coordenação, do início da temporada até o final de mês de maio, seja utilizado como período de aprendizagem, sendo os slots monitorados, mas sem aplicação das sanções. A partir de junho, esses slots seriam monitorados e, caso sejam mal utilizados, seriam aplicadas as sanções pertinentes em cada ato. Passo aqui a análise, então, do feito, da proposta, falando sobre a necessidade para cada aeroporto e a quantidade de slots e a demanda existente. E analiso, então, a proposta. Matéria conforme exposta no processo pelas áreas técnicas, está madura para a deliberação da diretoria, não existindo dúvida quanto à oportunidade de coordenar os aeroportos listados durante o período da temporada de verão 2016, em função da realização das Olimpíadas e das Paralimpíadas em 2016. No entanto, compre recomendar quanto aos aeroportos de Galeão e Viracopos, coordenados para a temporada de verão de 2016, a superintendência deve julgar a pertinência da declaração dos aeroportos como de interesse para a temporada seguinte. Com relação ao aeroporto de Guarulhos, coordenado sem prazo de vigência, a superintendência também deve manifestar à diretoria quanto à oportunidade de permanecer a situação de coordenação, eventualmente torná-lo aeroporto de interesse após esse período de coordenação. Quanto ao aeroporto de Pampulha, coordenado sem prazo de vigência, a superintendência também deve acompanhar a evolução do termo de ajuste existente entre o operador aeroportuário e o governo estadual, com consequência sobre a capacidade do aeroporto, e manifestar-se junto à diretoria quanto à oportunidade de permanecer a situação de coordenação. Os aeroportos de Congonhas e Brasília devem ser acompanhados pela SAIS, no sentido de ser oportuno retirar o status coordenado aplicável à aviação geral antes do período estipulado nas respectivas resoluções. Diante disso, então, dos argumentos apresentados, decidi ad referendo pela aprovação da declaração dos aeroportos coordenados, da declaração de aeroportos coordenados para os aeroportos aqui listados. Determinei a SPI, que coordene junto com o GDI, Grupo de Desenvolvimento Institucional, as necessidades logísticas de recursos humanos apontadas pela Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos em termos de suporte adicional durante os períodos de Olimpíadas. Determino que a SAIS também desenvolva no presente exercício estudos sobre a saturação de aeroportos com situação similar dos atualmente coordenados, de forma a fundamentar futuras proposições de declaração de aeroporto coordenado à diretoria colegiada, bem como priorizar a revisão das regulações que tratam sobre as operações aéreas, a fim de promover transparência e segurança na aplicação do processo de monitoramento de slots. Determinei, assim que possível, ainda essa matéria fosse levada pelas TEC ao colegiado, senhores. Essa foi a decisão. Pergunto se os senhores referendam. Aprovado, presidente. Aprovado. Aprovado, presidente. Apenas um esclarecimento para registro. Quando a gente se refere a verão 2016, é no hemisfério norte. Então, não se assustem com março, com o período de março. Mas a referência é hemisfério norte. Obrigado, aprovado. Muito bem apontado. Como utilizamos um calendário internacional de alocação de slots, a referência é sempre o hemisfério norte, S16, refere a Summer 16, e que seria o nosso inverno, e o Inter vai ser sempre o nosso verão, né? Apenas para fins operacionais, para não gerar confusão na indústria. Muito bem.